Vamos! Agora vai. Errou! Olá, eu sou a Karina Alzedo e hoje eu estou aqui com a Paty Guimarães, da A Brigadeirinha, e eu desenvolvi um projeto lindo, uma homenagem para a turma da A Brigadeirinha, e hoje nós vamos fazer essa linda necessaire de cupcake o brigadeiro. E aí, será que a gente vai usar o forno? Vai usar espátula? Não, acho que não, né? Não. Forno não, máquina de costura não, vamos lá. Amole suas tesouras, vamos fazer essa fofura. A primeira coisa que você vai fazer é olhar aqui na descrição do vídeo, porque lá você vai poder estar fazendo o download do molde e também vai poder baixar o arquivo que eu disponibilizei se você quiser cortar o molde na sua Scan Cut. E aí você vai imprimir o seu molde, olha, que são 4 folhas de molde, você vai imprimir em tamanho real e aí você vai usar uma reguinha para poder ver aqui no guia de conferência, ó, da medida se tá com 3 por 3 centímetros. Estando aqui com 3 por 3 centímetros, o tamanho tá exato. Então você vai ter aqui dois tamanhos. Eu fiz o molde no tamanho pequenininho e fiz uma maior. Nesse molde maior aqui, é muito importante que você veja que tem escrito dobra do molde. Então, ele vai ser um molde, olha, pela metade. Então, você vai ter que espelhar, cortar duas partes e unir com uma fita adesiva, tá certo? Então, no tamanho maior, que é o tamanho que tá com a letra G, você tem dobra do molde nas duas partes, tá certo? E tá aqui. Nesse passo a passo, nós vamos fazer o tamanho G, mas a montagem é a mesmíssima para os dois tamanhos. E eu quero dar uma explicação também de uma pergunta que me fazem muito. Como que corta o seu molde, Karina? Corta no risco. Você vai recortar ele, ó, sempre no risco, tá certo? Não se preocupe com desconto de costura, porque todos os meus moldes já têm desconto de costura. Agora, nessa necessaire em especial, você vai ter que prestar atenção na montagem, no meu passo a passo, para poder entender como fazer direitinho, tá certo? Isto aqui, você pode usar o seu molde assim que você recortou, ou como eu disse, ó, usar o arquivo que eu disponibilizei e recortar na sua Scan Cut, se você tiver essa máquina da Brother. Então vamos agora para o que é que vamos gastar de material. Para o tamanho maior, você vai recortar um retângulo aqui, você vai recortar na medida de 22 por 40 centímetros. Tá? Isso aqui, você vai recortar esse retângulo uma vez na manta de sua escolha, uma vez no tecido, que vai ser o tecido da forminha, e uma vez no tecido que você escolheu para ser o seu cupcake ou brigadeiro, tá certo? Então, 2 vezes no tecido, uma vez na manta. Essa manta que eu estou usando é uma manta R1 de 200, mas você pode usar a manta que você quiser e ela, quanto mais grossinha, mais bonitinho vai ficar a sua necessaire, certo? A montagem, como eu disse, é igual para as duas, então a mesma coisa. A medida que você vai gastar para o pequeno é uma medida de 16 por 30, tá? Isso aí tá tudo no seu molde, tudo direitinho. Então tá aqui, eu vou tirar do pequenininho porque nós estamos fazendo o tamanho maior e aí a explicação que eu estou lhe dando para essa é a mesma montagem que você vai seguir para o tamanho menorzinho, tá bom? Vou tirar aqui esse material. Seguindo agora, eu vou explicar como que a gente vai montar, quais são as partes, tá certo? Então, como aqui o molde, todas as medidas que você vai encontrar, elas vão estar escritas aqui no seu molde, tá certo? Esse aqui, como eu passei pro papel, não tem, mas aqui tem tudo direitinho. Então, aqui, primeira parte que você cortou na manta, no tecido, no retângulo. Por que eu indico que você corte esse retângulo aqui? Nessa parte aqui da manta, você pode quiltar, você pode passar um ponto decorativo para prender, ó, o tecido na manta, ou pode até não passar. Então, aqui, nessa partezinha aqui, olha, você já vai ter a forma, tá aqui o molde da forma, e você vai ter aqui, ó, o fundo. Então, dá direitinho, ó, a quantidade para você já cortar de uma vez só. Então, essa é a minha sugestão, que você corte esse retângulo nas medidas que eu dei, tanto para o tamanho maior, como para o tamanho menor, tá certo?
Aqui estão os dois moldes, que é a parte de cima do nosso docinho e a forma, tá bom? Tá tudo aqui. E você vai encontrar também o molde do moranguinho. Esse moranguinho, é claro, é opcional. Então, foi uma sugestão que eu dei para você enfeitar a sua necessaire. Então, tá aqui o moranguinho. Você vai recortar as folhinhas, tá? No feltro, tá aqui 2 vezes no feltro. E aqui, a parte do moranguinho, você vai recortar ele 2 vezes no tecido, tá bom? Pronto. Aqui você vai encontrar as medidas do forro. Você vai recortar no forro um retângulo na medida de 28 por 20, tá certo? Esse é o forro da sua necessaire, 28 por 20. E para as partes de cima, que são as partes que vai dar aquele flocadinho da necessaire, você vai recortar 2 vezes, 2 retângulos de 16 por 10 centímetros. Eu vou dar uma dica que é muito importante. Se você não quiser fazer a sua necessaire com aquele flocadinho em cima, e você quiser fazer ela como um brigadeiro, olha, sem o flocadinho aqui em cima, então nessa parte aqui, tanto no tamanho maior como no tamanho menor, você vai cortar ela pela medida, que é a medida primeira, e ao invés de você cortar com 10 ou 8 centímetros, você vai cortar todas duas com 5 centímetros, tá certo? Então, essa tamanho maior é 16 por 10 centímetros, você vai cortar ela, se você quiser como brigadeirozinho, você vai cortar com 16 por 5 centímetros. E aqui, na outra, você vai cortar, ao invés de cortar 12 por 8, se você quiser como brigadeiro, você vai cortar 12 por 5 centímetros. Então, tá aqui uma dica importante na montagem da necessaire, certo? Mas nós estamos fazendo ela em formato de cupcake. Então, por isso, ela tem aqui, ó, 10 centímetros, porque nós vamos dar um flocadinho aqui na parte de cima, tá certo? Então, tá aqui as medidas, tudo ok. Forro e o flocadinho de cima. No mais, olha quanto que é de material que você vai gastar, muito pouco. Tem aqui a medida do cordão. Eu tô usando um cordão, eu não vou saber o nome desse cordão, mas é um cordão acetinado, tá? Você pode usar fita, o que você quiser. Você vai usar, eu vou usar um passa-fitas, tá bom? Tá aqui. Vou usar também a cola quente para a parte do morango e também para encher o moranguinho uma fibra de silicone, fibra siliconada. Isso vai ficar a seu critério, você pode encher com retalho, fazer do jeito que você desejar. E aí vamos começar agora a montagem, que eu vou repetir mais uma vez. Essa montagem é idêntica para os dois tamanhos, tá certo? Você vai pegar um dos dois forros, tanto faz como tanto fez, se você quiser usar com esse ou com esse, tá bom? Eu vou usar o de cá. E você vai sobrepor aqui o tecido, ó, frente do tecido com a frente do tecido. Aqui na minha parte de baixo, que é a parte da minha forma, eu já passei um pontinho decorativo para poder prender, ó, o tecido, a manta, mas isso é opcional, se você não quiser prender, fica à vontade também. Então, vamos espelhar aqui. E o que você vai fazer? Isso aqui, gente, esse passo a passo é muito importante para a montagem da sua necessaire, tá certo? Eu vou virar para mim. Você vai colocar ela. Lembrando que eu vou fazer com a de cá só para vocês terem noção. Você deixa aqui, ó, uma distância que seja confortável, porque aqui em cima você lembra que ainda vai ter que tirar a rodinha, né? Da outra forma, ó. Então você põe aqui a rodinha, ó, e você já sabe mais ou menos onde você vai, ó, marcar para poder fazer sua costura, tá bom? É minha sugestão de como montar. E aqui, ó, você vai vir. Veja que aqui a gente tem esse descontinho de costura aqui. Você vai começar o seu risco por aqui, por esse ponto, tá? Então, vamos vir por esse ponto e riscar. Eu tô usando uma caneta que apaga com ferro, mas você pode riscar com qualquer coisa que você tenha disponível em casa.
finalizamos também aqui, tá certo? Eu vou tirar agora para vocês entenderem do que eu tô falando. É só o risco dela. Essa partezinha aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, a gente não risca, tá? A gente começa por aqui. E aí agora nós vamos alfinetar e levar isso aqui pra gente poder fazer a costurinha lá na máquina. Então, o que eu mostrei a vocês na mesa, que qualquer um dos dois moldes que você for riscar vai dar igual. Então, o que eu falei na mesa é que nós vamos começar a riscar por aqui, ó. Nós não riscamos esse tracinho, tá certo? Nós começamos a riscar daqui. E é daqui também que nós vamos começar a nossa costura, tá certo? E essa costura, a gente vai começar aqui a partir do início de onde nós riscamos. E vamos começar com um ponto. E você dá um ponto pra frente, mais um. E eu quero que aqui nessa parte você dê retrocesso. Então, o retrocesso vai de onde nós começamos, tá certo? E aí agora você vai seguir essa costurinha aqui até o final. E no final vai dar o mesmo retrocesso. Essa parte aqui, faça sem pressa, faça ponto por ponto, seguindo o risco que você fez. Costure bem em cima do risco que você fez. E como ela é toda arredondada, você vai precisar estar subindo, ó, baixando e subindo com o seu pezinho. Se você, um conselho que eu dou é que você use pezinhos de máquina, ó, abertos. Fica mais fácil de você visualizar o risco, tá certo? Sua costura é bem em cima do risco e quando você chegar no finalzinho, você vai até o lugar que você fez o risco, vai vir e vai dar um retrocesso e finaliza. Então, passado a costurinha em cima do risco que você fez, aí agora você vai vir e entender o passo a passo da montagem da necessaire. Essa parte de cima, ela é ou seu brigadeiro ou seu cupcake. E a parte de baixo é a sua forma. Então, nessa parte de cima, você vai pegar a parte, ó, que ela tem esse cortezinho aqui, tá? Ela é mais quadradinha. A outra que é arredondada que é a forma, tá certo? Essa não é pra cima. Então, nessa parte do tecido aqui que você deixou pra ser o seu docinho, você vai vir agora e encaixar assim, aqui, ó, no risco que você fez. Encaixou no risco que você fez, você vai pegar uma caneta, tá? Um lápis ou o que seja. E você vai ajeitar aqui e agora sim é que você vai vir e vai riscar, ó, esse molde aqui no tecido. Riscou aqui a parte do docinho. Aí agora você vai virar. Aqui a minha linha ficou muito apagadinha, talvez vocês não enxerguem no vídeo, mas eu tô enxergando aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o meu molde aqui bem encostadinho na minha costura e vou riscar a minha forma. Risquei a minha forma e lembrando que aqui, ó, eu tenho um espaço para vir e cortar a parte de baixo, ó, da minha forma também. Então eu pego o círculo aqui, ó, e já risco também aqui essa parte de baixo, tá? Da forma. E agora, o passo a passo, que é muito importante. Eu vou virar e da parte que está costurada, nós vamos começar dando um corte aqui, mais ou menos de meio centímetro das marcações. Primeiro, eu tenho um corte aqui que é reto, né? Que é o cortezinho da costura. Então, uns meio centímetro. E aí, começo a cortar com meio centímetro as partes arredondadas também. Ó, venho e recorto aqui. E sigo recortando, deixando assim um meio centímetro de tecido de distância da minha costurinha. Chegou aqui no finalzinho, ó, eu vou vir e corto também pra cá. E aí, aqui é uma parte que precisa prestar muita atenção. Lembre que fizemos um risco pra cima, um risco pra baixo. Você vai separar com a sua mão, tendo cuidado pra nessa hora não cortar o de cima com o de baixo, ó. E você vai vir no risco que você fez, ó, e recortar agora sim
em cima do risco que você fez, ó. Deixa eu mostrar. Eu tô cortando só o tecido de cima. Eu não encosto com a minha tesoura para recortar o de baixo. Precisa prestar muita atenção nessa hora. Cortei essa partezinha de cima, vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Tendo a consciência, ó, de que eu vou separar com a minha mão, ó, o tecido, para que eu não corte o meu outro tecido que tá aqui embaixo, tá? Então eu vou vir agora aqui no meu risco, ó, e cortar a parte da forma. Seguro, ó, deixa eu mostrar, tá aqui segurando para não cortar, fica distante da tesoura. E aí você vê que tem uma diferença de um pro outro, ó, tá certo? E aí agora eu vou recortar aqui o fundo da minha nécessaire. Feito isso aqui, nós vamos dar piques nas partes arredondadas aqui e vamos para a máquina. Aí agora é importante que você dê, ó, piques nessas partezinhas aqui, muito próximo à sua costura, mas com muito cuidado para que você não corte a sua costura. Mas ela tem que ser muito rente a essa costurinha aqui no meio. Demos pique, então, em todas essas partezinhas aqui. E aqui, ó, você vem e corta aqui no risco, tá certo? E aí, como você cortou aqui, ó, depois, nesse risquinho aqui, ó, ela já vai, não precisa de pique nessa parte, ó. A gente não deu risco do molde, você vem aqui e corta assim, tá certo? Bom, agora nós vamos, antes de virar, passar um zigue-zague aqui embaixo, na forma. Mesmo se você quiltou, se você não quiltou, é importante passar o zigue-zague aqui e também, ó, aqui na partezinha do fundo, tá? Um zigue-zague em toda a volta. Karina, minha máquina não tem zigue-zague, como é que eu faço? Isso aqui é só um facilitador, porque na hora que a gente for montar o fundo, fica muito mais fácil. Aí agora eu vou pegar, ó, o vira-bonecas e vou vir aqui e virar. Você pode fazer isso com o seu dedo também, tá certo? Ó, vira-bonequinhas aqui é só pra você, ó, vir e ajeitar. Você vai virando essa parte aqui com o seu dedo, tá? Isso aqui, depois que você virou todas as partes da forma pra cima, com o seu dedo, ó, tá aqui, costurado assim, né? Ó, tá aqui costurado. Você vai virar, tá? Ó. E aí, depois que você assentou, que você vem aqui, ó, e alinha, tá? Isso aqui, você vai levar no ferro. E vai assentar isso aqui no ferro. Então, aqui, ó, eu passei ferro, fui ajeitando por dentro aqui, ó, e passando ferro de um lado e do outro, tá certo? E ela vai ficar assim, no jeitinho da forminha do cupcake. Agora, eu vou vir com a costura reta. E o que é que eu pretendo com essa minha costura? Eu pretendo vir com ela aqui. Eu vou riscar com essa minha canetinha, ela apaga com ferro, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e vou costurar dessa forma. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Isso. Eu vou costurar de ponto a ponto, de ponto até o ponto de cá. Então, a costura reta vai vir, encostar nesse ponto até o final, tá? Ó, de ponto até ponto aqui, tá? E aí, chegou aqui no finalzinho, ó, a gente tá cortadinho, tá tudo ok. E aí, essa costurinha aqui é pra dar o jeitinho da forma, tá? Só isso. Agora, a gente vai vir, inclino ela aqui, ó, e trago viradinha aqui. Eu vou passar uma costura aqui, ela vai ter um pé de máquina, mais ou menos, tá? Mas quando chegar aqui, ó, nessa dobrinha que eles se encontram, a costura vai ser bem rente é isso aqui. Ó, minha medida aqui foi de um pezinho de máquina. Agora, quando chegou nesse meiozinho aqui, ó, eu fiz com que... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu passei a costura o mais próximo aqui possível, ó. Aqui. Mas, deixa eu mostrar com a caneta. Assim, o mais próximo aqui possível pra poder unir, não ficar nenhum buraquinho aqui nesse meio, tá certo? Pronto. Aí você dá uma viradinha aqui, ó, pra ver se ficou algum buraquinho, se não ficou, tá certo? Nessa parte aqui que eu disse que a gente pode cortar, você pode deixar sem cortar também no risquinho, fica à vontade. Eu faço assim e dá tudo certo. Aqui, ó, agora você vai pegar a parte do fundo e vai alfinetar, ó, colocando aqui
dessa forma. Tá aqui a parte do fundo, você vai trazer a parte da forminha e vai alfinetar. E tá aqui, ó, eu alfinetei toda a minha rodinha ao fundo da minha necessaire. E eu vou fazer assim agora, aqui pra costurar. Isso, ó, ela vai ficar uma estrelinha abertinha aqui. A rodinha tá toda aqui embaixo. Você pode alinhavar, tá certo? Se você não quiser usar alfinete. Bom, como ela tá aqui, isso aqui pro tamanho maior e o menor, a mesma coisa. Aqui o pezinho de máquina, que é a medida da costura, tá? Pra essa parte. E aí agora você vai passar aqui a costurinha, você que vai decidir. Essa parte não precisa ser um pé de máquina, você pode fazer com meio centímetro, com 1/4. É você que vai seguir agora uma costurinha aqui pra prender esse fundo, ó. Eu ponho com um pouquinho mais de meio centímetro, então eu vou agora fazer uma costura curva aqui em toda a volta. Ó, por estar toda alfinetadinha a minha rodinha, ó, eu seguro toda a minha necessaire aqui e vou girando com facilidade. Não tem dificuldade para costurar essa parte. E nem no tamanho menorzinho tem dificuldade também não. Ela é bem facinho. E aí, finalizei, olha aqui a minha costurinha, um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Você pode fazer com 1/4, como eu disse, em pé de máquina. Finalizamos, nós vamos retirar agora os alfinetes. Eu repassei algumas partezinhas aqui que tinha ficado com a pontinha. Bom, agora aqui, na parte de cima... você pode virar pra ver se sua costura tá certinha, tá? Se não tem nenhuma falha, fique à vontade. Agora aqui, ó, na parte de cima, você vai fazer isso aqui. Tá aqui a parte da costura, você vai fazer isso aqui e vai fazer um pique nessa partezinha aqui, pequeno, tá? Fizemos esse piquezinho aqui, tá? Bom, deixa aqui reservado. Você vai pegar agora os dois retângulozinhos que é da parte de cima. Esse aqui é o de 16 por 10. Como eu já tinha dito, se você for fazer como brigadeiro, você vai recortar essa parte, em vez de com 10 centímetros, com 5, tá bom? Aí aqui agora, o que você vai fazer? Aqui eu vou dar uma dobrinha de 1 centímetro, mais ou menos. É 1 centímetrozinho. E vou passar uma costurinha aqui, uma bainha simples. Então tá aqui, ó, é 1 centímetro, pouco mais de 1 centímetro aqui dos lados, tá? Uma bainha comum. E eu vou virar aqui, ó, e vou logo passar uma costurinha aqui de segurança, tá? Aqui embaixo, uma costurinha reta bem próxima da... Então tá aqui uma costura de segurança aqui embaixo. A gente vai dobrar o meio e fazer um pique. E aí você vai vir aqui agora, ó, na partezinha aqui que tá o encontro da sua costura, você vai vir e colocar o piquezinho, ó, a gente vai colocar pra dentro, tá? Assim, colocando aqui dentro. E você vai vir aqui, ó, pique com pique nessa parte. E você vai, eu costumo prender essa partezinha aqui do encontro ao pique com alfinete. E aí você vai prender isso aqui, ó, bem na bordinha, tá? Faz uma costurinha de segurança aqui agora, prendendo isso aqui na borda. Ó, prendemos então aqui a primeira parte. Aí a segunda, você vai vir aqui no pique que você deu aqui na frente e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar aqui, ó, pique com pique. E aí agora você vai abrir com cuidado, ó, e vai alinhar essa partezinha aqui ao tecido daqui, tá? Pra poder passar a costura. A dobra é de 1 centímetro, ou pouco mais de 1 centímetro, porque aqui, ó, elas não é que encostem, mas ela nunca nunca vai passar uma da outra, sobrepor. É sempre assim, tá? Ela vai dar uns milímetros de distância aqui, ou encostadinho, tanto faz, essa dobrinha que a gente deu pra fazer essa costura. Aí agora você vai alinhar aqui ao tecido, ó, e rebater uma costurinha de segurança, tá? Dê um jeitinho aqui com a sua mão, que o tecido vai dar tranquilo para você costurar os dois tamanhos. Pronto, ó, tá aqui a partezinha de cima, ó, que a gente costurou pra dentro, tá certo? Se você fosse fazer isso aqui com 5 centímetros, seria o mesmo passo a passo. Agora a gente vai reservar isso aqui, vamos pegar a parte do forro, tá? A parte do forro, você vai costurar, tá aqui, né? A gente vai... Deixa eu ver o tamanho que tá a minha partezinha aqui. 28, isso. 28 por 20. Então, nessa parte que é de 28, ó, a gente vai vir e vai dobrar assim ao meio.
E aqui é 20, que é a parte maior, que é o tamanho da necessaire, o forro, tá? Aqui, ó, a gente vai passar uma costurinha reta de meio centímetro. É metadezinho, a marcação do pé de máquina. Se você não sabe como fazer meio centímetro, você vai vir com sua régua, vai fazer um risco. É importante que isso aqui tenha uma costura de meio centímetro, tá bom? Feito isso aqui, a costurinha de meio centímetro, a gente vai virar esse forro. E você vai pegar aqui, ó, a parte da costurinha e colocar com a parte da costurinha aqui do fundo. Você vai colocar esse forro aqui dentro, ó, tá? Isso. E aqui agora, você vai alinhar todo o seu forro aqui, ó, costura com costura aqui, tá? E aí agora, se você desejar, você pode alfinetar toda essa parte do forro que tá aqui dentro. E aí agora você só vai vir e passar uma costurinha aqui rebatendo. Essa costurinha pode ser de meio centímetro, um quarto, um pé de máquina, é você que vai decidir, tá bom? Eu vou passar ela com meio centímetro. Então tá aqui o meu forro, ó, pra dentro. E eu vou passar aqui a costurinha pra poder prender em toda a volta. Essa parte do forro aqui, ó, a gente vai costurar inteiro, tá? Por quê? Porque a gente vai virar ela, ó, pelo forro que tá aberto aqui dentro, tá? Ó, a gente vai puxar agora o forro que tá aberto e você vai virar toda a sua necessaire. Ó, ficou dessa forma. E aí aqui você já ajeita, ó, com seu dedo, tá? Vai ficar aberto, você pode ajeitar depois a forma. Essa parte aqui, se você quiser, você não precisa rebater a costura. Tanto faz, tá? Era só finalizar aqui o forro e não precisava rebater a costura. Mas eu vou rebater a costura. Então, eu vou colocar todo o meu forro para dentro. Ó, ficou assim, né? Se que não quiser rebater a costura, não rebate. Eu vou rebater aqui. Então, eu vou colocar aqui e começar a rebater bem na pontinha aqui, só para poder fazer uma marcaçãozinha. Bem na borda. Pronto, eu rebati toda essa costurinha aqui e agora vem uma parte importante, tá bom? Aqui eu tô fazendo cupcake, então ele tá com 10 centímetros dobrado aqui, né? Ó, deixa eu botar o dedo só pra vocês terem noção, ó, bastante espaço, tá? Isso aqui porque eu tô fazendo cupcake. Se eu fosse fazer o brigadeiro, isso aqui ia tá assim, nesse tamanho, porque eu colocaria 5 centímetros, tá certo? E não ia fazer a costura que a gente vai fazer agora. Como a gente vai fazer o cupcake, eu quero que fique um babadinho aqui em cima, ó. O que eu vou fazer nessa parte? Ela tá aqui dobradinha, bastante espaço. Eu vou calcular mais ou menos um espaço que dê para passar o meu passa-fitas, ó. Ele vai ter mais ou menos 1,5 centímetro aqui de distância. E vou passar uma costura reta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou passar uma costura reta aqui, com a distância de 1,5 centímetro mais ou menos. Deixa eu riscar. Isso aqui, ele vai sair com ferro, essa minha caneta, tá? Eu vou passar uma costura reta aqui, deixando esse espaço aqui, ó, de dentro, que é o espaço onde eu vou passar a minha fita, ou meu cordão, mas um espaço que dê pra passar o meu passa-fitas, ou a minha presilha, tá certo? Então, agora eu vou passar uma costurinha reta aqui. E vou dar retrocesso no início e no final. Passei a costura e vou passar na outra parte também. E é você que vai calcular essa abertura, tá bem? Bom, agora o que você vai fazer? Você vai vir e vai fechar o forro. O forro, ele é reto, tá? Então, eu vou alinhar aqui, ó. Eu vou pegar a parte aqui da costura, eu sei que é o meio, e vou vir aqui, ó, colocar pra dentro, assim, como a gente fechou a necessaire, né? E você que sabe, se você quer passar pontinho invisível, eu vou passar apenas uma costura reta aqui pra fechar todo esse forro. E é só isso, gente. A montagem dela é só isso. Já tá pronta a nossa necessaire. A gente vai pra mesa colocar o cordãozinho. E aí, de um jeito super rápido, muito facinho, ó, você tem ela aqui, tá certo? E você vai, ó, aqui agora, na marcação que você fez, pegar o passa-fita. Isso aqui você pode fazer com fita, você pode fazer uma fita de tecido, pode pegar gurgurão, o que você tiver em sua casa, o que você quiser usar no seu trabalho, tá? De acordo com o seu trabalho. Você vai vir de um lado desse buraco que você fez aqui embaixo com a marcação, ó, tá? Aqui, o primeiro. E vai passar
sai do outro lado, você vai retornar, vai sair aqui e a gente vai dar um nó na pontinha, tá? A medida do cordão eu coloquei no molde, para o tamanho maior é 50 centímetros, para o tamanho menor 40 centímetros, tá? Então, eu dou um nó bem na pontinha aqui, e aí, como que eu vou fazer? Ó, ela não é de um lado só, tá? Senão ela não fecha, tá? Aqui agora você vai vir. Se tem cordão do lado de cá, ó, se o seu cordão saiu do lado de cá, então é pelo lado de cá que não tem cordão que você vai vir e colocar. Então é um jeito bem fácil de você entender como fazer essa passagem do cordão. Se saiu por aqui, você começou por aqui. Então se aqui não tem, é por aqui que você vai começar. Então a gente vem aqui, de novo, e vem pelo outro lado e coloca aqui, ó. E daí ele já sai cá do outro lado e aqui a gente vai dar um nó também na pontinha. E ó, deixa eu botar assim, ó. Você tem um cupcake lindo, tá? E já tá pronta aqui, se você quiser. Ela fica, ó, maleávelzinha, você pode levar na bolsa. Ou aqui, se você quiser usar só assim a forminha, ó, e colocar coisinhas enquanto você tá aqui, tudo certo. Só que eu vou ensinar a enfeitar com o moranguinho. Então, como eu disse, aqui tá o cupcake, ó, porque ficou esse babadinho em cima. E o de cá eu já fiz, ó, como um brigadeiro. Então, eu fiz a passagem do cordão menor, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Bem menor, não vai ficar babado em cima. Sempre a medida de 5 centímetros, porque ela vai ficar na medida certinha, ó. E aí você puxa e ele vai ficar menorzinho, tá? Como brigadeiro. E o de cá você tem, ó, o floquinho, o flocadinho, e é o cupcake. E agora, o moranguinho. Então, você recortou com molde, como eu sugeri. Aqui as folhas você pode cortar no feltro, tá? Isso tudo é só a sugestão. E tá aqui a parte arredondada, tá certo? E aí eu vou dobrar ela assim. Vou dobrar assim, ó, e vou passar uma costurinha reta aqui, na partezinha aqui, ó, que ficou reta. A parte arredondada tá aqui pra cima, então a gente vai passar aqui nessa parte reta. A costura a gente vai passar... Deixa eu pôr assim pra vocês entenderem. A gente vai passar na parte reta, aqui, dobradinha, né? Passei uma costurinha meio centímetro, passei nos dois, ó. E aí vai formar um cone, ó. Um conezinho, tá certo? E aí você vai virar isso aqui com cuidado. Você pode ir até a ponta. Eu viro sempre assim, é sempre até a pontinha aqui, ó. Eu deixo essa pontinha aqui aparecendo, tá? Embora os meus, eu vá dar um acabamento diferenciado aqui nele, porque eu dou um ponto, mas eu sempre faço para que a pontinha fique aqui, tá? Pronto. Aí agora, com uma agulha, para dar o acabamento que eu dou no meu moranguinho, a minha agulha é sempre maiorzinha, que seja maiorzinha do que o morango. E aí você vai vir e fazer o fuxico, de como você desejar fazer o seu fuxico, tá bom? Tem gente que faz enroladinho, tem gente que faz só assim um pontinho e outro pontinho. É um fuxico comum. Então, aí eu fiz aqui, ó, o meu fuxiquinho assim, só que ele fica abertinho, tá? Enquanto a gente vai fazendo, eu vou colocando o dedo aqui, deixando ele aberto. Por quê? Porque agora a gente vai encher com a fibra, ó, a fibra siliconada, tá bom? Tá, mas antes de encher aqui, antes de colocar o fuxico aqui, ó, é importante passar a folhinha antes pra gente não esquecer. Então eu dobro a minha folhinha aqui, dobro em 4 e dou um pique muito pequenininho aqui, ó, pra não ficar muito grande. Enquanto você tá fazendo o seu fuxico, a cola quente já tem que estar lá ligada, tá? Aí, ó, como você deu um furinho aqui, ele vai passar tranquilo no feltro, ó. Então não esquece de passar a folhinha antes. Passou a folhinha aqui, deixa ela aí. Então a gente continua aqui. Eu vou encher. É muito pouquinha a manta. Minha manta aqui é uma manta de qualidade, ela vai estufando. Pronto. E aí, ó, com o dedo aqui você segura e você prende um pouquinho, tá? Até que fique o seu dedo aqui, porque aí não vai sumir sua manta. E aí você vai vir com a pontinha, ó, e colocar aqui dentro, tá? Empurra assim, ó, coloca aqui dentro do fuxico e aí sim você vai vir, ó, e vai
fechar. Então, esse acabamentozinho aqui do moranguinho, ó, da sua alça, vai ficar pra dentro do morango, tá? Então aqui, ó, na hora que você fecha o seu fuxico, deixa eu enfiar com a tesoura aqui, ele vai estar já preso aqui dentro do moranguinho. E aí aqui eu dou um nó, eu já finalizo aqui com um nó. E se você gosta do seu morango assim, pontudinho, ó, ele já tá pronto, tá? O meu, como que eu faço? Minha linha tá grande, ó. Então eu venho aqui, ainda coloco ela aqui e vou sair cá na pontinha do morango. E aí eu venho e dou outro pontinho aqui em outra pontinha do morango. A minha mão tá aqui não, pronto, assim. E venho e saio de novo em cima. E aí eu dou, ó, minha linha tá branca, mas pode ser qualquer cor. E aí, como eu dei um pontinho em uma pontinha na outra, na hora que eu puxo, ele vai dar uma entradinha assim no morango, tá? Então é esse detalhe que eu faço, que as minhas alunas sempre me perguntam como que eu faço o meu moranguinho. Então tá aqui, é dessa forma que eu faço, venho em cima e dou outro nó. E vou agora finalizar aqui, ó, tá? Ó como ficou, já não ficou pontudinho, ele ficou com um buraquinho aqui. E vou pegar aqui a minha cola quente e vou passar ela aqui, toda a volta, ó. Assim, toda a volta. Eu tô usando uma cola quente transparente, tá? E aí eu venho aqui com a minha folhinha, ó, encaixo assim, aqui na cola quente, ajeito ela assim, ó, tá? Mas quando eu venho aqui em cima, nos meus moranguinhos, eu gosto de vir aqui e dar um beliscãozinho assim pra cima, ó. Ó, os meus 4 dedos estão apertando aqui, dando um beliscãozinho pra cima, então ele vai dar o jeitinho aqui nas folhinhas. Mas é só um detalhe, é só um jeito que eu faço, tá certo? Faça do jeito que você costuma fazer, tá aqui. E aí como eu dou esse beliscãozinho assim, trazendo pra cima, ó, ele vai dar essa divisão aqui na folha e tá pronto aqui o moranguinho. É só você repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Agora eu vou enfeitar a minha necessaire de cupcake e já volto pra mostrar como ficou. E aqui está a nossa peça pronta. Como eu disse a vocês no vídeo, a montagem é idêntica, tanto para a forma do tamanho maior como para a forminha do menor. A margem de costura é de um pezinho de máquina. O forro é sempre meio centímetro para todas as duas. Então você vai seguir o passo a passo e fazer o tamanho que você quiser. E o moranguinho é você que vai decidir se vai colocar ou não, tá certo? Ela cabe muita coisinha aqui dentro, ó, batonzinho. Fica bonitinho pra você botar na bolsa, pra você fazer como lembrancinha pra uma festa, tá certo? Cabe vários batonzinhos aqui. E você vai decidir também se você vai fazer em formato de brigadeiro ou cupcake. Outra ideia que eu dou é que se você não estiver usando ela pra levar nada numa bolsa, basta você vir aqui, ó, fazer assim, usar só a forminha. E aí você pode até organizar suas coisas, ó, em cima da sua penteadeira, tá certo? E tá aqui, essa Karina, margem de preço, quanto que eu vendo? Sempre me perguntam isso também. Sim. Então, não sei, gente, eu tô ensinando vocês a fazer o projeto que eu desenvolvi pra brigadeirinha, e aí vocês fazem uma pesquisa de mercado, vê quanto é que as colegas estão vendendo necessaire e põe o preço de vocês de acordo com o trabalho de vocês e de acordo com o cliente de vocês. Mas se você não quer só fazer brigadeiro de tecido, você quer fazer brigadeiro para comer e para vender, fique ligado nas redes sociais da A Brigadeirinha com a Patrícia, a Amanda e a Giovana. Quando quiserem achar vocês nas redes sociais, procura o quê no Instagram? @brigadeirinha. @abrigadeirinha. E vocês vão estar sempre por dentro dos cursos e das novidades que as meninas estão lançando pra vocês, tá certo? Então fica aqui, ó. Agora a gente vai ali degustar, botar no forno pra aquecer essas fofuras. Delícia!